Hoje é dia de opinião aqui no canal e a gente vai tentar entender como é que está o cenário do futebol, do futsal principalmente, para tentar traçar uma ideia de data para a retomada das competições, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Luciano Andrade e você pode encontrar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo em todas as plataformas sociais, tanto no Twitter, no Instagram, também no Facebook e, é claro, aqui no YouTube, sempre através do Luciano Rádio RS. Conteúdos diferentes em cada uma dessas plataformas para você acompanhar de tudo em informações do esporte e outros segmentos também. Acompanhe! Aproveito a oportunidade também para fazer um convite para você clicar no botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ativar o sininho das notificações e assim você vai poder receber sempre as suas notificações, claro, dos vídeos que a gente postar por aqui, de informações, de notícias, de comentários, de opiniões, para a gente conseguir trocar uma ideia, bater um papo mais seguido. Então, te inscreve e acompanha todo o trabalho que a gente tem desenvolvido e os conteúdos programados e produzidos para você. Hoje a proposta do vídeo é um pouquinho diferente, então para a gente tentar entender como é que está esse cenário e prospectar, tentar apontar alguma data, algum dia, algum mês, algum momento para a retomada das atividades do nosso esporte, principalmente o futsal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mesmo sem esta definição por parte das entidades que organizam as competições, apesar de ter algumas projeções, ainda é difícil determinar uma data efetiva para que as competições sejam iniciadas. Todas as projeções até agora são em cima de tentativas, de ideias, mas nada de concreto, com autorizações, por exemplo, para que estas competições possam efetivamente iniciar nestas datas. E ainda assim com a possibilidade de realizar essas atividades com portões fechados. Mesmo com todas essas incertezas, é possível traçar alguns comparativos com o que tem acontecido em outros cantos do mundo no que diz respeito às atividades esportivas. Nem é preciso perguntar, né, tanto para você quanto para mim, se a gente quer que essas competições retomem o mais breve possível. É claro que a gente quer que as competições, os campeonatos sejam reiniciados ou iniciados da maneira mais rápida possível, mas é preciso traçar esses comparativos, ver como é que estão as situações, para sabermos se isso vai acontecer agora ou vamos ter que esperar mais um pouco. Muita gente diz que a comparação com a Europa, por exemplo, é ruim, não é muito parâmetro. Porém, a gente precisa sim dar uma olhada no que tem acontecido lá do outro lado do mundo, também, né, lá do outro lado do oceano, para sabermos como é que estão sendo efetivadas as coisas por lá e sabermos se conseguiremos efetivar as coisas por aqui. Com relação à questão do clima, tem as suas diferenças. Mesmo assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, se aproxima um pouco mais com as características climáticas do inverno europeu. E a gente está preparando para a chegada do inverno. Claro que, de uma forma geral, o Brasil todo é um país continental e tem muitas diferenças no que diz respeito a essa questão climática. Olhando para o que tem acontecido na Europa, a gente vê, por exemplo, a França, uma das grandes ligas europeias que cancelou o futebol de campo, a Espanha, que está retornando aos treinamentos coletivos, Portugal tem a projeção de retomar o seu campeonato no mês de junho. Na Itália, os treinamentos já recomeçaram, mas os treinos coletivos precisarão esperar um pouquinho mais. Em compensação, a Alemanha já retomou o seu campeonato alemão, campeonato de futebol de campo, a Bundesliga, depois de 66 dias de paralisação. E diga-se de passagem que esta retomada foi graças a um protocolo rigoroso de saúde, distanciamento social controlado e de testagem de praticamente todos os envolvidos neste cenário esportivo para que a competição pudesse retornar. Nas atividades esportivas do Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que os campeonatos estaduais estavam em andamento. Aqui no Rio Grande do Sul, o Gauchão teve a sua última rodada disputada no dia 15 de março e de lá para cá já são mais de 60 dias de atividades paralisadas. E a expectativa é de que tenhamos uma paralisação muito maior do que aconteceu na Europa. E falam que parou muito cedo, poderia ter realizado mais algumas rodadas, que o inverno ia chegar muito longe ainda antes da paralisação, que agora que deveríamos estar pensando nesta paralisação, mas isso tudo já aconteceu e a gente precisa olhar para o que vai acontecer daqui para frente. No cenário do futsal, nós já estávamos com as equipes do futsal do estado do Rio Grande do Sul nas suas pré-temporadas,
Também no Brasil, a Liga Nacional de Futsal já estava praticamente às vésperas de começar, mas para a nossa realidade do estado do Rio Grande do Sul, estávamos aí com as competições regionais, as Copas Regionais, organizadas pela Liga Gaúcha de Futsal, às vésperas de começar. Esta paralisação aconteceu na semana em que teríamos a estreia de praticamente todas essas competições regionais do futsal gaúcho. Toda a insistência em retomar o futebol, a gente sabe das questões econômicas, questões contratuais, principalmente de grandes clubes, grandes atletas, grandes salários, orçamentos astronômicos, muito diferente da realidade que a gente tem no futsal. Mas essa proporção acaba trazendo também para o futsal uma preocupação de que equipes tenham dificuldades muito sérias economicamente, inclusive com uma certa pulga atrás da orelha sobre a possibilidade de, assim como grandes clubes falam em até quebrar, algumas equipes do futsal terem as suas dificuldades administrativas de continuar com essas atividades. Se a Federação Gaúcha de Futebol de Campo já admite as competições só a partir do final de julho, quem sabe em agosto, já com algumas datas, inclusive projetadas para que isso aconteça, mesmo sem ter certeza de que isso vai acontecer mesmo, já se tem informações e indicativos de que o futsal terá que esperar que o futebol de campo retorne, porque o futebol de campo atua em ambientes maiores, né, e estádios abertos, enquanto o futsal em ambientes menores e também em ginásios fechados, mesmo tendo uma concentração menor de pessoas, independente de ter ou não ter torcedor nos ginásios, e a gente sabe que o futebol de campo deve retornar sem torcida e o futsal, apesar de sabermos que muitos dizem que não há como fazer o futsal sem a presença da torcida, já pensamos e já começamos a intensificar a ideia de que as competições do futsal vão sim iniciar sem a presença do torcedor. Algumas projeções indicam que competições do futsal possam acontecer a partir do mês de junho ainda. Muito difícil no primeiro semestre que as competições possam efetivamente ser realizadas. Ainda há muita diferenciação em termos de regiões do Brasil e também em termos de micro-regiões ou regiões no estado do Rio Grande do Sul, que vai dificultar com que as coisas aconteçam no mês de junho. Para julho, mantendo os números atuais ou mantendo o padrão, os índices semelhantes ao que nós temos neste momento, talvez seja possível já começar algumas questões mais presenciais no que diz respeito às atividades esportivas das equipes de futsal. A gente sabe que a CBF de Carlos Barbosa, por exemplo, já iniciou um protocolo para tentativa de iniciar os seus treinamentos presenciais com o seu grupo de jogadores, e pode ser a pioneira em todo o Brasil a realizar isso, mas isso vai depender que esses protocolos sejam seguidos à risca e que a situação sanitária, tanto do município de Carlos Barbosa quanto do estado do Rio Grande do Sul, continuem evoluindo de uma maneira satisfatória para os órgãos de saúde, para que isso realmente venha a ser efetivado. Independente de qualquer coisa, a minha confiança é muito alta de que sim, teremos competições esportivas no estado do Rio Grande do Sul ainda neste ano de 2020, tanto no futsal quanto no futebol de campo, no segundo semestre, com a mais absoluta certeza. Muito difícil antes de junho seja possível realizar qualquer tipo de competição. A projeção é que para julho, evoluindo as coisas desta forma, comecem a ser realizados treinamentos e tal. Para agosto e setembro, principalmente entre a segunda quinzena de agosto, finalzinho do mês, quem sabe no mais tardar no começo do mês de setembro, aí sim nós tenhamos efetivamente uma data determinada para que as coisas comecem a acontecer em termos de competição também no estado do Rio Grande do Sul. Claro que o futebol de campo deve começar 1 ou 2 semanas antes, mas essa data também é válida para as competições do futsal. Eu acredito muito nisso e tenho certeza que o torcedor também prevê que isso aconteça talvez um pouquinho mais cedo, mas é possível que a gente espere um pouquinho mais do que a gente gostaria de esperar. A proposta do vídeo de hoje era mais ou menos essa, de trazer um pouquinho do que eu penso, fazer uma análise de tudo que tem acontecido, e você também pode trazer a sua opinião aqui nos comentários, compartilhando esse vídeo também, deixando o seu like e participando junto com a gente. Combinado? Aqui em cima também tem à sua disposição um card para você continuar assistindo outros conteúdos produzidos para você aqui no YouTube. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço, até mais!